Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula, onde nós vamos falar sobre a regulamentação na área dos cosméticos e na área da saboaria artesanal. Essa é uma dúvida que permeia a cabeça aí de muitas pessoas, às vezes até antes de entrar para a saboaria, tem muitas informações desconexas na internet. Então, vamos tentar esclarecer na medida do possível a respeito desse assunto. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos entender um pouquinho mais sobre essa regulamentação. Então, gente, no Brasil não existe uma regulamentação específica para os cosméticos orgânicos, para os cosméticos naturais, para os cosméticos veganos. Portanto, todas as empresas que querem regularizar os seus produtos, elas estão sujeitas às mesmas exigências dos cosméticos convencionais. A Agência de Vigilância Sanitária, a famosa Anvisa, ela é o órgão que regula a fabricação dos cosméticos aqui no Brasil. Então é a Anvisa, gente, que vai definir quais são os parâmetros técnicos, os requisitos que são exigidos para a fabricação desse tipo de produto. E esses requisitos, essas exigências, elas não mudam para o artesanal e para uma grande fábrica, para uma indústria. Por quê? Porque ela não reconhece o artesanal não existe na lei, não tem nada que dê um parâmetro para a Anvisa ou para qualquer órgão regulatório regular os artesãos, né? O pessoal que trabalha, os saboeiros, que trabalham com a saboaria. Então, hoje, qualquer um que vai fazer a formalização, a legalização, tem que seguir a mesma cartilha, digamos assim. Felizmente, tem muitas pessoas que se apaixonam por essa arte de produzir os cosméticos, os sabonetes artesanais, e desejam fazer disso o seu negócio, a sua empresa, a viver disso, né? Tem muita gente aqui no Brasil que vive disso, que sustenta suas famílias, que vive somente de saboaria e de produtos artesanais. E em algum momento elas vão se perguntar se elas precisam se regularizar, porque graças a Deus muitos acabam crescendo, vendendo muito, ganhando exposição, ficando conhecidos. Então chega um momento que eles querem saber como que fazem então para formalizar uma empresa, querem emitir notas, enfim. Então em algum momento elas vão se perguntar se elas vão precisar se regularizar para continuar no negócio. E a verdade é que a resposta é sim. No Brasil não há essa diferenciação entre a cosmética industrial e a cosmética artesanal. E todo cosmético, ele precisa ser registrado, tá? Então, isso é bom porque imagine uma gigante, uma indústria gigante, assim como a Johnson Johnson, colocando qualquer ingrediente lá sem precisar dizer o que que é, da onde que tirou, o que que ele colocou dentro daquele produto. Imagina, gente, ia ser uma bagunça, né? Ou então, imagina um bando de gente sem noção, aqueles que só visam o lucro, só visam ganhar dinheiro, ver que aquilo ali tá dando dinheiro, daí vai lá, faz de qualquer jeito, sem estudar, sem entender, misturando um produto com o outro. Então, também isso não seria bom, né? E essas pessoas que estariam só ali pela questão do dinheiro, sem os valores éticos e o conhecimento na área da saboaria, né? Fazendo cosmético aí para vender por todos os cantos. Então, isso definitivamente não seria bom para ninguém. Então, assim, a gente tem que entender que esses órgãos regulatórios, eles existem para proteger a sociedade mesmo, proteger o consumidor. E que essas exigências, elas foram articuladas, elas foram feitas para essas grandes indústrias. Então, o problema está em não existir uma legislação para o artesão. Então, muitas pessoas vão perguntar assim, tá, mas como então se precisa regularizar? Como que nós vemos tantas saboarias por aí? Basta você abrir o Instagram, buscar por saboaria, você vai ver quantas saboarias artesanais existem no Brasil. Como eu falei, tem muitas artesãs saboeiras, não o suficiente ainda, né, gente? Assim, se for ver em comparação a outras profissões, ainda é um nicho bem pequenininho, desconhecido. Mas somos muitas, né, em números e bem representativas. Eu vejo muita gente vendendo, muita gente ajudando outras pessoas, ajudando com os problemas das manchas,
acne e outros problemas de pele, amenizando sofrimentos às vezes de anos. Então, existe toda uma questão ligada, né, à saboaria artesanal, realmente é uma arte. E a verdade é que a grande maioria trabalha na informalidade. E isso, gente, vem acontecendo por muitos anos. Tem saboarias aí de anos e anos e anos que nunca se legalizaram, nem tem a pretensão de se legalizar. Tenho muitas alunas que vendem bem, que têm interesse em vender, mas não têm interesse em se formalizar, pelo menos não por enquanto não sair leis próprias para o artesão. Então, gente, essa atividade informal, ela sempre existiu e ela vai continuar existindo até que ela seja regulamentada. Assim foi com várias atividades artesanais, né? Onde as pessoas envolvidas ali foram fazendo uma pressão no governo, aqui e ali, até que tiveram sua condição, sua profissão reconhecida, suas leis aprimoradas ou criadas. E a saboaria não é diferente. Nós temos uma luta já de bastante tempo e agora está muito próximo, né? Acredito que esteja muito próximo de termos um desfecho final a respeito sobre isso, né? E pode ser que isso mude muito a realidade, então, dessas famílias, essas mulheres artesãs que estão ali sustentando a sua família, trabalhando honestamente, criando e ajudando outras pessoas. É uma coisa que não tem por que não acontecer. Eu acredito que uma hora o governo vai olhar para isso, até porque a saboaria, ela entra muito ela tem muita afinidade com a questão da lei da economia doméstica, né? Que é aquele incentivo lá que as pessoas gerem a sua renda sem empregos formais, de carteira assinada. E a saboaria tem tudo a ver com isso, né? Quantas famílias aí, quantos empregos são gerados através dos trabalhos artesanais, de cosméticos e sabonetes. Enfim, gente, isso não é diferente assim daquela pessoa lá que faz pão, faz docinho, faz salgado congelado, faz sacolé para vender, marmita. Só que ela ainda não abriu seu restaurante, ela não conseguiu alugar uma sala para montar uma sorveteria. Ela ainda tá ali na luta, né, gente? Na luta de crescer, juntar uma grana para poder então realizar o sonho de abrir alugar um espaço, decorar, ou sei lá, cada profissão tem o seu. Então, para nós também não é diferente. Eu já citei algumas vezes que grandes marcas começaram pequenas e nós sabemos também que muitas pessoas começaram com uma produção artesanal bem pequenininha, né? Como uma forma assim de viabilizar o dinheiro, né? O próprio negócio. Então começa bem pequenininho, investe pouco, vai pegando esse lucro, vai guardando. Assim a pessoa também minimiza o risco, sei lá, tem muitas pessoas que para terem o seu próprio negócio vão lá e pegam um empréstimo, se endividam toda, vendem um carro e aí depois o negócio não dá certo, ela fica daí sem o negócio dela, com uma dívida, sem o carro. Então, assim, a oportunidade da saboaria, a oportunidade da cosmética é uma coisa bem leve, gente. Assim, eu vejo às vezes as pessoas muito preocupadas com essas legislações e elas querem vender o cosmético para a família, para a vizinha, querem vender ali no trabalho. Então, é uma coisa bem pequena, gente, bem pequena mesmo. Não valeria a pena se regularizar para fazer essa venda tão pequena assim. Agora, quando a pessoa quer empreender maior, quer abrir uma loja no shopping ou quer abrir uma loja física em algum lugar, ela quer que a sua marca esteja presente nos supermercados, nas farmácias, nas lojas de cosméticos. Então, esse é um tipo de empreendimento que ele pode até ter uma fase na informalidade, mas ele já tem que logo se espertar, porque ele vai ficar muito vulnerável, bem visível, sabe, do público. E quando o negócio ganha visibilidade, é aonde a gente precisa estar, então, já mais, pelo menos aí em processos de legalização. Porque pode ocorrer uma denúncia?
Pode, gente, tem gente maldosa, digamos assim, tem gente que tem ali alguma rixa, né, um problema pessoal com alguém, daí a pessoa aproveita aquela situação e faz ali, né, uma vingancinha, alguma coisa, e pode ser denunciado, pode acontecer da Anvisa vir te procurar? Pode. O que que acontece? É mais raro, é só quando acontece, né? Pelo menos até que eu tenha conhecimento, só se for através de uma denúncia mesmo, você vai ser notificado, né, pelo órgão e vai ser solicitado que você apresente os documentos, né, do seu processo de legalização. E daí, se a gente não tem, o que que vai fazer? Eles vão recomendar que a gente pare de vender, que tire o site do ar, até você fazer a regularização. Daí vão te dar lá mais ou menos o que que tem que fazer, né? Onde que tem que procurar, o que que tem que fazer. E aí começa o processo e aí você só poderá voltar a vender depois que estiver regularizada. E o problema está só no quando a pessoa teima, né? Quando o órgão vai lá e pede para suspender a venda e as pessoas às vezes já estão num ritmo muito grande de vendas, né? Sites que já estão grandes, vendendo bastante quantidade, daí eles não querem perder e aí sim, aí acaba gerando multas, enfim, porque eles já foram instruídos, já foram alertados, já foram proibidos de fazer e continuam fazendo. Daí é outra história, tá? Então esse nicho ele nos dá a possibilidade de iniciar com esse pequeno investimento, iniciar na informalidade e conseguir fazer um caixinha ali, né, para crescer depois, para fazer sua legalização e pegando o negócio ali na experiência, poder te dar um tempo para você ter a experiência antes de você tomar a atitude de ir para um investimento maior, alugar uma sala, fazer uma legalização, né? E expandir aí a sua saboaria. Mas até chegar nesse momento onde a produção é bastante, onde as vendas são constantes, aonde já tem uma cartela de clientes aí fiéis, né? Até chegar lá tem um caminho a percorrer. É mais longo para alguns, mais curto para outros, mas é um caminho, é uma jornada que precisa ser percorrida, não é algo que a gente faça antes de começar, porque eu vejo que tem gente que nem começou, não sabe nem fazer sabonete, nem viu, nunca fez um creme, um cosmético na vida e já quer se legalizar. Calma, calma, primeiro conhece o negócio, aprende, estuda, aperfeiçoa as suas fórmulas, veja se é isso que você gosta de fazer no seu dia a dia, se você acha que vale a pena, se isso te brilha os olhos, te dá prazer, dá lucro para ti. Então, nossa, vai, investe nisso, sabe? Guarda um dinheirinho. Aí sim, se quiser fazer um empréstimo, né, para abrir alguma coisa, mas aí você vai estar com os pés firmes no chão, já sabendo aonde que você está pisando, como que é trabalhar nessa área, o que é bom, o que é ruim, o que deu certo, o que não deu, antes de você tomar essa decisão mais definitiva, digamos assim. Então, antes de chegar nessa etapa, dá para fazer vendas menores, vender para as vizinhas, para os amigos, para os familiares, para as pessoas que são do seu convívio, né, que estão ao seu entorno. É assim que todo mundo começa, é assim que aquela saboaria que você acha, nossa, que tá indo super bem, começou, tá? Então, não se apegue tanto a isso, se apegue em se aperfeiçoar, em entender o negócio. Então, dessa forma, você irá conhecer cada vez mais o seu público e com isso você vai realizar cada vez mais modificações nas suas fórmulas e vai ajustar a comunicação da sua marca com esse público a fim de melhorar cada vez mais, né, gente? E com o crescimento e o sucesso da sua marca, então, as vendas vão naturalmente aumentando. Então, sim, em algum momento será necessário se adequar, então, às leis, às normas que regem esse negócio, né? Então, as normas exigidas para as instalações de uma fábrica de cosméticos, que é assim que eles chamam, né? Devem estar em conformidade, devem estar de acordo com o estabelecido no decreto 877 de 2013,
e a RDC 48 de 2013 e a RDC 16 de 2014. Ambas resoluções, elas definem o regulamento técnico de boas práticas de fabricação para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, além de definir as condições para o funcionamento das empresas, sujeito ao licenciamento sanitário, o registro, controle e monitoramento no âmbito da vigilância sanitária. Então, gente, esse decreto e essas resoluções aqui que definem esses parâmetros. Eu lembro, deixa eu só contar bem rapidinho para vocês, porque se a gente for olhar essas RDCs, elas não são muito diferentes das RDCs que é feito para restaurantes, para farmácias de manipulação. Então, se você for olhar essas RDCs, por exemplo, se as pessoas fossem olhar a RDC e ver a legalização ali para o restaurante, já ia falar, meu Deus, nunca vou poder abrir um restaurante, porque realmente a RDC, ela é bem detalhada, né? Então a parede tem que ser desse jeito, o pé direito tem que ser desse jeito, a saída do lixo tem que ser separada da entrada, tem que ter o armazenamento separado, tem que ter uma pia para lavar a salada, tem que ter uma pia para lavar a louça, não pode ser a mesma. Então são essas regras que vão nortear, né, o engenheiro, as pessoas que vão construir aquele local. Ou então, se a pessoa vai alugar aquele local, ela tem que saber mais ou menos se esse local está adequado a essas exigências. Então você pode consultar nessas RDCs aí, mas não se assuste porque é bem assim, senão a gente não ia ter restaurante, farmácia de manipulação, nada, porque eles são técnicos, né, gente? São termos bem técnicos. E aqui, então, nós temos a PL, gente, tem a PL 7816 de 2017, que ela propõe integrar a atividade da saboaria artesanal, e isso inclui a cosmética, né, na lei do artesanato. O que é essa lei do artesanato? Daí a lei do artesanato, ela trata todo mundo como artesão e aí dá uma facilitada nas normas, né? Então, olha que legal, gente. O senador Cidinho Santos, ele que foi o autor dessa PL aí, que quer incluir a saboaria na lei do artesanato. E ele alegou que esse projeto, ele é essencial para corrigir desigualdades e para suprir o vácuo legislativo que acaba por incluir os artesãos, micros e pequenos empresários em legislações excessivamente complexas, mais adequadas a multinacionais, grandes conglomerados de produtos químicos. E realmente, também existe essa quantidade de regras, porque essas fábricas de cosméticos, eles produzem cosméticos com ingredientes, muitas vezes, que são perigosos para manipulação de uma pessoa leiga, né? Uma pessoa que não tem esse conhecimento. E o que é diferente do que a gente faz, né, gente? Por isso que a saboaria natural, a cosmética natural, vegana, artesanal, nem se encaixa nessas leis, porque a gente não mexe com esses produtos, né, químicos agressivos, né? Mas a gente acaba caindo nesse mesmo balaio aí. Então, caso você queira saber mais sobre o projeto de lei e o parecer dele, tem na nossa apostila um link para você ir lá, vou deixar aqui embaixo dessa aula. Esse projeto, ele já está no seu trâmite final, ele já vem sendo discutido há bastante tempo, essa negociação vem avançando e tem sido muito bem recebido pelos nossos legisladores. E a PL, ela foi aprovada agora ano passado, em 2021, em setembro, 15 de setembro, gente, hoje faz um ano. E agora ela vai para votação no Senado, ela volta para o Senado para essa votação. E eu vou deixar aqui embaixo o artigo lá da Câmara para você ver como que tá. Então agora ela tá nessa última etapa. Ela voltou para o Senado e aí vai ter a votação final, que vai dizer sim ou não, né, para nós. Então nos resta aguardar aí e que isso não seja um empecilho para você. Inclusive até isso faz com que nesse momento nós tenhamos aí uma leva de saboeiros e de pessoas que trabalham nessa área, talvez a última leva que vai ter a oportunidade de iniciar na informalidade. E isso, de certa forma,
Tem algumas pessoas que acham que iniciar na formalidade é ruim, mas para aquelas pessoas que não têm dinheiro, tem muito pouco para investir, estão ali numa situação desesperadora, como eu já tive alunas que perderam o emprego depois de muito tempo, não estavam em plena pandemia, né, não iam conseguir outro emprego e se jogaram de cabeça nisso e conseguiram pagar as contas, então aí até hoje nunca mais nem sequer foram atrás de procurar outro emprego, né? Então, se não houvesse essa possibilidade de iniciar na informalidade, elas não teriam tido naquele momento a oportunidade de entrar para esse ramo, né? Então isso deu um respiro para elas poderem entrar, respirar, ajeitar a sua vida financeira, se organizar, conhecer o negócio e aí depois deslanchar, ligar o foguetinho, ó, e ir embora. Bom, gente, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês todos os links desses documentos que eu falei. Vou deixar também uma cartilha do Sebrae. O Sebrae é um órgão do governo que ajuda a gente a montar uma empresa e eles têm um plano, um projeto específico para essa área. E eu vou deixar aqui então a cartilha e você pode procurar o Sebrae da sua cidade também para procurar orientação. E por fim, existem as empresas terceirizadoras. O que são essas empresas terceirizadoras? Essas empresas, gente, elas são uma fábrica de cosméticos que já foi lá, já se legalizou, já tá com a sua estrutura física lá de acordo com essas RDCs, já tem um responsável técnico. E essa parte do responsável técnico é uma coisa que vem muita pergunta. Ficam perguntando sempre sobre isso, né? Então, gente, assim, para você montar uma saboaria, você não precisa ser formado em química, em farmácia. Mas se você for montar essa fábrica de cosméticos, se você for abrir a sua fábrica de cosméticos, você tem que ter um químico responsável ou um farmacêutico responsável. Assim como a farmácia tem que ter o farmacêutico, o restaurante tem que ter a nutricionista. Então, na fábrica de cosméticos também tem que ter o responsável técnico pela fábrica. Mas aí é só no caso quando for fazer a formalização, né? Essa fábrica que terceiriza, ela já tá com toda a estrutura montada, né? Tudo que é necessário ali e ela faz, então, os produtos, faz os projetos e ela faz os produtos para outras pessoas. Então, às vezes, uma fábrica fabrica cosméticos, sabonetes, produtos para 5, 6 empresas diferentes, por exemplo. Daí você pode estar pensando assim, mas assim não tem graça, eu gostaria de eu mesma fazer. Ok, eu entendo, eu também gosto assim. Para o meu projeto, tava bom assim, para o projeto de muitas pessoas, tá bom desse jeito, eu mesmo botando a mão na massa, eu mesmo quero fazer isso, é meu hobby, entendeu? Você tem que entender o seu projeto, o tamanho do seu projeto. Tenho conhecimento de pessoas que já iniciaram o seu projeto na terceirização, porque imagina, se você quer entrar com força total nesse mercado, colocar o seu produto, a sua marca lá na prateleira dos supermercados, das farmácias, nas lojas, quer fazer propaganda e tudo, você tem que ter uma produção grandiosa, né? Tem que ter um número grande de cosméticos, tem que fazer o registro lá nos órgãos, tudo. Então, a terceirizadora, ela facilita muito esse processo, porque a pessoa não vai precisar contratar, alugar uma estrutura, comprar equipamento, contratar funcionários, fazer tudo aquilo para a produção dela, se já está tudo pronto lá. Então, para alguns projetos, uma empresa terceirizadora é muito interessante, cabe certinho ali nos seus planos. Para outras pessoas, ficar na informalidade ainda é a melhor opção, até que um dia isso, né, termine, acabe e a gente tenha assim a nossa própria legislação. E tem outras pessoas que têm o projeto de terem as suas lojas, ter a sua rede, né, com a sua marca. Tenho alunas, inclusive, que fizeram isso e partiram para a legalização. Só que quando a gente fala em fábricas de cosméticos, geralmente a gente imagina um galpão enorme, né, uma coisa gigantesca, cheia de equipamentos e não sei o que. E não é bem assim. A legislação, a legalização, na verdade,
ela tem bastante burocracia, ela é um processo demorado que até sair tudo certinho, a documentação pode levar aí um ano, talvez até mais, mas ela também não é algo assim completamente impossível, um bicho de sete cabeças que só dá para quem tem muito dinheiro. Hoje a gente vê pequenos artesãos evoluindo com suas vendas, fazendo sua legalização, guardando dinheirinho para fazer uma legalização. Então, também não é algo assim, só é injusto pelo fato de sermos artesãos pequenos, né? Poderia haver uma lógica, as leis mais brandas, mais adequadas para nossa área. Mas também não é algo impossível. Então, se esse assunto te interessa, aqui embaixo dessa aula eu vou deixar os links, vou deixar a cartilha do Sebrae, todas as informações que eu citei na aula para você dar continuidade aí às suas pesquisas, ficar por dentro, acompanhar o andamento dessa PL aí para ver o que vai acontecer, né, no final das contas dessa novela toda. Então, nessa aula era isso, gente. Eu sei que a grande maioria não deseja se legalizar, não quer fazer, quer continuar na informalidade, do jeitinho que tá lá, vendendo né, ali no seu mundinho, no seu cantinho, e tá tudo bem. Se você quer ir mais a fundo nesse assunto, se você quiser pesquisar, quer dar uma olhada nessa PL lá, acompanhar o andamento dela, vou deixar aqui embaixo os links, né, de tudo que eu citei na aula, das PLs, da RDC, para você dar uma olhada lá nas normas e ir atrás, de repente ver, tem algumas empresas que fazem consultoria, que ajudam a abrir uma empresa, tem as terceirizadoras. Eu não posso indicar ninguém, gente, porque eu não conheço realmente o trabalho de ninguém. Então, volta e meia a gente até ouve falar, alguma aluna fala aqui, fala ali, algum grupo, em grupos, assim, mas eu não tenho experiência própria, assim, pessoal nenhuma, né, de terceirizadora, nada. Então, por enquanto, eu prefiro me abster até que eu tenha confiança em alguém para poder indicar para vocês, porque só indicar por indicar não adianta, tá? Tá bom, gente? Então, eu espero que essa aula tenha clareado um pouco aí as ideias de vocês a respeito desse assunto e que isso não seja um empecilho para você começar. Como você pode perceber que se isso fosse um empecilho para as outras pessoas, nós não teríamos tantas saboarias por aí, né? Felizes, ganhando dinheiro, sustentando suas famílias e até mesmo os grandes que nos inspiraram tanto, né, gente? Quem conhece o Peter Paiva? O Peter Paiva, ele começou há 20 e poucos anos atrás, totalmente na informalidade, E hoje ele é o que ele é, né? Então, se ele não tivesse tido o peito, a coragem, não tivesse decidido que naquele momento era isso que ele podia fazer, trabalhou com as ferramentas que ele tinha disponível naquele momento ali, talvez ele tivesse recuado e não tivesse chegado onde ele chegou. E não foi só ele, assim, várias pessoas fazem isso. Então, eu espero que essa nossa conversa aqui tenha te clareado um pouco as ideias. E eu vejo você, então, na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!